Sangue e água. Água e sangue. Comentário de Mário Persona. No capítulo 19 de João, aí nós vamos ver o elemento água como purificação. Quando o soldado, um dos soldados, lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Isso o Senhor Jesus estava morto na cruz, ele tinha sido feito pecado por nós na cruz. Deus viu que não havia um homem que pudesse se oferecer como sacrifício. Deus sabia que nenhum de nós poderia justificar a si mesmo dos nossos pecados. Então ele precisava de um sacrifício santo e perfeito para oferecer no lugar do homem pecador. Então, quando você vai no Antigo Testamento e encontra animais sendo mortos, desde aquele que foi morto no Jardim do Éden, para que Deus tirasse a sua pele e cobrisse a nudez de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, até todos os sacrifícios, milhões de animais foram sacrificados ao longo dos séculos, que eram sempre símbolos, figuras de um animal que seria um humano, que ele é chamado de Cordeiro no Novo Testamento. O Filho de Deus é chamado de Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", os judeus que estavam ali entenderam aquilo. Eles entenderam, não era uma linguagem estranha para eles, porque desde criança eles aprendiam que era necessário um cordeiro ser sacrificado no lugar do pecador. Isso era feito no judaísmo o tempo todo, eles faziam isso. Então, eles tinham a mensagem muito clara que Deus tinha dado agora um cordeiro humano, um homem sem pecado, sem mácula, sem mancha, para morrer no lugar do pecador. Então, quando aquele soldado furou o lado de Jesus e saiu sangue e água, ele furou o lado de um corpo morto, de um cadáver. O soldado profanou o cadáver de Jesus. E daquele corpo morto saiu a nossa salvação. Saiu o sangue que nos purifica de todo o pecado. E saiu a água que nos limpa. Então, dois fatores saíram ali daquele corpo. Começou pelo sangue e depois a água purificadora. Porque a base da salvação de qualquer pessoa está no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Não o sangue das suas mãos furadas, não o sangue da sua testa, onde fincaram uma coroa de espinhos, não as lágrimas como de sangue, não diz que eram de sangue, mas eram parecidas com sangue, que ele verteu no jardim do Getsemane, quando ele orava ao Pai, antes, na aflição do que ele teria que enfrentar na cruz, não a aflição por causa do sofrimento humano, da tortura humana, mas a aflição de ter que receber sobre si os pecados, porque ele nunca pecou, ele não podia pecar, ele não sabia o que era pecar, ele não sabia o que era ter um pensamento pecaminoso sequer, que nós temos o tempo todo. Jesus era perfeito, porque era Deus e homem. E se alguém falar, não, mas ele poderia pecar, porque se ele não pudesse pecar, ele não poderia saber o que é viver como ser humano. Tá bom, então vamos aceitar a sua hipótese. E se ele pecasse? O que aconteceria? Ele precisaria de um Salvador. Não existe se nesse caso. Ele não poderia pecar de maneira alguma. Esse foi o único ser santo, totalmente separado do pecado que veio ao mundo. E quando em João fala, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, quando nós vamos em 1 João, o mesmo João escreve na sua carta, capítulo 5, versículo 6, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora ele escreve para cristãos. No Evangelho, a notícia era dada para pecadores ainda nos seus pecados, sabendo que primeiro vinha o sangue, para depois vir a purificação da água. Mas agora João inverte, porque ele está escrevendo para cristãos. Não tem mais o sangue em primeiro lugar, porque o sangue foi aplicado lá. Quando uma pessoa creu em Jesus, o sangue tinha sido derramado na cruz para a salvação dessa pessoa. Agora o cristão, ele vai ter na palavra de Deus a purificação do seu dia a dia. E aí entra justamente aquilo que depois
o Senhor Jesus ensinaria os seus discípulos no episódio do lavar os pés dos seus discípulos. Então, para entender o que é o novo nascimento, o Espírito Santo vem e aplica a palavra de Deus, que é a água, a qual se referia quem não nascer da água. O Espírito aplica essa água da palavra de Deus na consciência do ser humano. Ele, de repente, ele é injetado com vida. Ele desperta para a sua condição de pecador. Porque antes ele não estava nem aí, ele não sentia o peso dos seus pecados. Ele nem sabia que era pecador. E de repente agora ele foi injetado com vida. Ele tem vida agora. E agora ele está sentindo toda a aflição de ser um pecador. Então ele quer salvação agora. Porque ele tem vida. E aí entra a convicção dos pecados. E é nesse momento que a palavra de Deus complementa essa obra que ela começa, mostrando ao homem que Cristo morreu por ele na cruz. Que a justificação é pela fé em Jesus. Somos justificados pela fé em Jesus. E aí ele crê em Jesus e está salvo. Aí agora que ele já foi totalmente purificado, o Espírito Santo pode vir habitar dentro desse ser humano. É uma nova criação agora, vivendo uma nova vida com o Espírito Santo de Deus dentro de si, graças à palavra de Deus que lá lhe deu nova vida, o sangue de Jesus que purificou de todos os seus pecados e o Espírito Santo que agora habita nele. Agora sim, o Espírito Santo pode habitar numa pessoa salva por Cristo. E a questão é a seguinte: você já tem essa salvação? Você já tem a certeza de que o Espírito Santo veio habitar em você porque todos os seus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário? Ou você está esperando fazer alguma coisa para complementar isso? Tentar fazer alguma coisa pela sua salvação é que nem ser convidado para um jantar na casa de um homem milionário e chegar lá com um guardanapinho, um pacotinho e falar assim: ó, moço, eu trouxe um sanduíche de mortadela para ajudar na comida aí. Como assim? Isso é não entender a graça de Deus, que quer salvar e fez tudo para salvar o homem. Não faltou nada. Na agenda de Deus, ele riscou tudo que precisava ser feito para a salvação do homem. Não tem mais nada, está tudo cumprido ali. Por isso que a hora que o Senhor Jesus entrega a sua vida, ele fala assim: está consumado, está terminada a obra, está acabada a obra. Essa obra seria complementada logo em seguida com a sua ressurreição, mas ali na cruz ele já tinha morrido e pago por nossos pecados. Ia ressuscitar para nossa justificação. Mas a sua obra já tinha resolvido a questão do pecado ali na cruz do Calvário. Em João capítulo 13, versículo 10, Pedro, quando o Senhor Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala: não, de mim não, de jeito nenhum, né? Mas o Senhor insiste que devia lavar os pés dele. Então ele fala: então me lava inteiro. Aí o Senhor dá uma resposta para ele que é muito interessante. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Eles estavam limpos. Mas por que lavar os pés? Porque existe uma diferença nas palavras usadas aqui. O verbo lavar, que ele fala primeiro, aquele que está lavado, no grego é loo. E o verbo lavar, quando ele fala não necessita lavar, senão os pés, é outro verbo, é nipto. E a diferença deles é interessantíssima, porque loo, que é esse primeiro lavar, é banhar um defunto, no grego. É o banho que dá no defunto. Tipo assim, morreu, vamos dar um banho nele. E essa é a condição que Deus enxerga realmente aquele que está sendo salvo, porque o seu velho homem morreu. Vamos lavar, vamos dar um banho nele, vamos sepultá-lo no banho. E o verbo seguinte, que é o nipto, é lavar como quem lava as mãos, não é um banho completo. Isso aqui tinha tudo a ver com a consagração dos sacerdotes no judaísmo, quando Deus lá revelou a Moisés como deveria ser a consagração de um sacerdote, dos descendentes da tribo de Arão, da família de Arão, começando por Arão e seus filhos. Lá em
lá em Êxodo, melhor dizendo, em Gênesis, né? Não, deixa eu ver onde é que eu anotei. Êxodo 29, versículo 4, diz assim: Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás. E aí a palavra é essa de banhar, corpo inteiro. Os lavarás com água. Isso para eles se tornarem sacerdotes. Mas depois, no dia a dia, na função das suas atividades sacerdotais, vinha Êxodo 30, 21. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. Então ali era agora um outro lavar, o lavar dos pés, como o Senhor ensinou seus discípulos. Mas quando o lavar realmente que o Senhor Jesus, vocês já estão lavados, é aquele significado de morte. Morte. Tem um versículo em João 3, versículo 5, naquela mesma passagem que o Senhor Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos, ele diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a continuação da passagem diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um nascimento miraculoso, esse nascimento do Espírito. O vento do Espírito Santo não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é aquele que é nascido do Espírito. É uma coisa que a gente não entende como acontece. Aqueles que nasceram sabem o que aconteceu. Não dá para você explicar. É simplesmente a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, é que vai dar nova vida a essa pessoa. O que é nascido da carne é carne. O que o Senhor Jesus estava dizendo para isso, ali para Nicodemos, é que não tem purificação para a carne. Não tem como melhorar a carne. Não tem como limpar os pecados da carne. O que é nascido da carne é carne. Não tem como reformar o homem. Não adianta querer reformar o ser humano. Muitas religiões falam assim: não, você tem que ser bom, você tem que melhorar, você tem que evoluir, você tem que reencarnar. Tá? Não adianta, o que é nascido da carne é carne. É preciso nascer de novo e nascer do alto. Quando em Gênesis capítulo 6, versículo 13, Deus falou para Noé, para que ele construísse uma arca, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A única solução que existia para resolver o problema do pecado na terra, era matar todo mundo. Era dar um fim na carne. Não havia outra maneira, exterminar a carne. E quando nós conhecemos o Evangelho, nós aprendemos que isso foi feito em Cristo. Então uma pessoa que creu em Jesus, ela foi morta por procuração. Ela foi morta por procuração. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Você pode dizer isso de você? Você pode afirmar que Ele morreu por você? Você pode afirmar que se não existisse mais ninguém na face da terra, Ele morreu por você? Isso é entender o que é a salvação pessoal. Porque Ele morreu por cada um. Ele levou sobre si, Ele morreu por todos, a Bíblia fala, e levou sobre si os pecados de muitos. Todos, é o tamanho do preço que Ele pagou. Cabia a todos. Mas Ele levou sobre si os pecados de muitos, porque nem todos irão aceitá-lo e nem todos irão querer crer nele para serem salvos. Em nós acontece isso que aconteceu no dilúvio. Acontece um juízo, quando nós cremos e pomos a nossa fé na morte do Filho de Deus. Aí somos reputados como mortos aos olhos de Deus. É como se nós tivéssemos ficado lá embaixo do dilúvio, para exterminar aquele velho homem lá embaixo pelas águas do dilúvio. Em Romanos 8, versículo 3, Paulo escreveu assim: porquanto o que era impossível à lei,
a lei que era perfeita, que mandava o homem fazer isso, não fazer aquilo outro, não fazer aquilo outro, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, não igual, semelhança, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Na carne. Por isso ele morre na cruz, e do seu lado ferido saem sangue e água. Havia também água ali. Havia também água. Era o fim da carne totalmente condenada em Cristo. Mas é o início de uma vida nova para aqueles que agora o têm como Senhor e Salvador. Mas enquanto aqui nós continuamos agora precisando da aplicação da água, da palavra no nosso dia a dia, aqueles que creem em Jesus, não é? É interessante que o banho, aquilo que o Senhor fala assim para Pedro, vós já estáis limpos, menos um, que era justamente Judas. Esse banho inicial, que limpou completamente, isso só Cristo pode fazer por alguém. Você não consegue se lavar dos seus pecados, você não consegue se purificar dos seus pecados, você não consegue mais nada. Porém, ele deixou uma ordenança para que os discípulos lavassem os pés uns aos outros, porque aí sim era cada um, pela palavra de Deus, ajudando o outro a limpar os pés das sujeiras que se pegam nesse mundo enquanto nós caminhamos aqui, mas já salvos. Então a questão não é viver agora de uma maneira que garanta a você a salvação. A questão é agora ter a certeza dessa salvação, ter a certeza de que nada poderá tirar de você a salvação, ter a certeza de que você agora está num novo patamar, muito mais alto que a lua. Se eu com 14 anos fiquei admirado de um homem ter pisado no solo da lua, eu não sabia que Deus ia me levar muito mais longe. Eu não sabia que Ele ia colocar os meus pés no céu, muito mais alto, nos altos céus, onde Cristo está. Porque aquele que crê em Jesus hoje, posicionalmente, já está em Cristo, ressuscitado em Cristo nos céus. Já está lá. Quando o Senhor partiu daqui, Ele falou assim, não temam, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu voltarei, para que vocês estejam comigo lá onde eu vou estar. Então, pela fé em Jesus, você pode ser um astronauta, fazer um voo muito mais alto do que qualquer astronauta jamais imaginou. Pela fé em Cristo, não só ficar livre do juízo eterno, porque haverá um juízo para aqueles que não creem em Jesus, mas principalmente poder passar a eternidade na presença de Deus. Quando o Senhor Jesus conversou com a mulher samaritana à beira do poço que foi dado a Jacó, ele falou, se conheceras o dom de Deus, a dádiva de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. Era isso que ele prometia àquela mulher, e é isso que você recebe quando crê no Senhor Jesus. Mas uma coisa interessante é que aqueles que creem no Senhor Jesus têm agora uma fonte. Uma fonte. No último dia, João capítulo 7, versículo 37, no último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós vivemos numa época privilegiada, porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Cristo já foi glorificado à destra da majestade nas alturas, então tudo está pronto. E hoje, uma pessoa que crê em Jesus tem essa fonte, como ele disse aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluem do seu interior. Porque aquele que crê tem o Espírito Santo habitando em si.
Eu pergunto a você: você quer ir para a Lua? Você deseja ser astronauta? Ir até a Lua? Sonhe mais alto. Procure algo mais elevado do que apenas ir até a Lua. Procure ir a Cristo Jesus, aquele que criou a Lua, aquele que criou a Terra, aquele que criou o universo inteiro, aquele que deu água para que pudéssemos ter vida. E não só vida aqui nesse mundo, mas vida eterna. A água da palavra de Deus, que é essa que foi pregada aqui nessa noite. Creia em Jesus como seu Salvador e você será salvo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.